as frentes político-partidárias para essa ideia da Universidade Federal do Litoral Norte, para a nossa cidade, para São Sebastião. Nós entendemos que Caraguatatuba, que seria a cidade central, ela já foi beneficiada com o maior investimento que o governo federal já fez em territórios do Litoral Norte, que é a unidade de tratamento de gás de Caraguatatuba. Portanto, nada melhor, nada que tão bom que justifique, é uma justificativa de nós trazermos para São Sebastião a Universidade Federal, de maneira a capilarizar os investimentos do governo federal. E nós queremos fazer com que essa universidade se situe no bairro da Enseada, para que o bairro da Enseada seja o catalisador de um desenvolvimento regional, e ele é um bairro que centraliza e pode atender as pessoas que moram desde a ponta de Boracéia até as pontas e os extremos da Ilhabela até os extremos de Ubatuba. E um bairro onde há ainda muitos vazios territoriais a ponto de abrigar uma universidade de campus completo, com moradia estudantil, com restaurante universitário e todo um ambiente ao redor universitário e desenvolvido. Nossa plataforma também atual é o desenvolvimento social. A nossa cidade, que é uma cidade rica, a cidade mais rica do estado de São Paulo, segundo alguns institutos que levam renda per capita e uma série de indicadores, ela não consegue manifestar essa riqueza a toda a população. Por uma série de motivos, e o principal motivo é um motivo político, é uma razão política. Nós vivemos hoje, infelizmente, uma crise política muito séria, não só hoje, como há algum tempo. E é por isso que essa palestra e essa motivação, essa iniciativa, ela é importante para que a juventude se mobilize e participe de verdade na política. E que, nos tempos futuros, crises políticas dessa magnitude que nós vivemos hoje não mais aconteçam. E que a gente possa ter uma massa crítica, pessoas preocupadas com o futuro da cidade de verdade, que tenham cabeça e que tenham estratégia para levar a nossa cidade à frente. A nossa plataforma aqui é devolver a riqueza de São Sebastião ao trabalhador de São Sebastião. A cidade rica tem 4.680 famílias morando em áreas de risco. E a nossa rica cidade tem virado as costas, ano após ano, a esse problema. Nós somos uma cidade rica que não enfrenta os problemas fundamentais e estruturais da nossa sociedade. Somos uma economia que produz majoritariamente empregos de 1 a 3 salários e que não produz nenhum tipo de caminho, nenhum tipo de projeto habitacional, nenhum projeto de loteamento popular para abrigar essa massa de trabalhadores da nossa cidade rica. O desafio nosso, do PT, meu, da minha vice Bete Aquino, dos companheiros que estão aqui hoje, candidatos a vereador e da direção partidária, é fazer com que cada cidadão de São Sebastião participe um pouquinho da riqueza da cidade e que se sinta dono efetivo não só da cidade territorialmente, mas da prefeitura também. Hoje, a relação que cada cidadão da nossa cidade tem com a prefeitura é uma relação distante, porque os nossos prefeitos, o nosso poder político, ele é exercido da mesma maneira que os rincões da Bahia, do coronelismo, daquela política arcaica, aonde, a hora que o prefeito ganha as eleições, toma aquilo que é de todos para si e para o seu grupo. A prefeitura existe muito mais para os amigos do poder do que para a população em geral. E essa característica ela manifesta de uma forma muito clara, por exemplo, com as cores partidárias. Então, para o prefeito da hora manifestar a propriedade daquilo que é de todos nós, ele pinta a cidade toda da cor dele. Esse é um comportamento que nós estamos observando há algum tempo. Um comportamento que faz com que todos nós nos sintamos, poxa, a vida é mesmo, essa prefeitura agora é do verde. Ah, não, agora depois vai ser do vermelho. E com isso, nós psicologicamente nos afastamos da prefeitura e temos uma relação sempre de pedir, de solicitar e não de donos, como propriedade nossa, de entender a prefeitura como um instrumento de realização da nossa cidadania e
de oferecimento de serviços públicos de qualidade de cidade rica. Isso fica ausente. Os donos da cidade governam uma população majoritariamente pobre. Nós somos hoje uma cidade em que os nossos trabalhadores não têm direito sequer à energia elétrica. Somos os campeões de gatos. Gatos são as ligações elétricas clandestinas. Segundo uma recente reportagem na Vanguarda, são mais de 6 mil ligações clandestinas, um horizonte que já foi vencido por municípios pequenos do sertão de Minas Gerais, do sertão da Bahia, do sertão pobre do nosso país. A cidade mais rica do estado mais rico do país, precisa ter a coragem de enfrentar os problemas fundamentais da sua sociedade. Uma cidade rica é uma cidade que, no mínimo, não haja pessoas morando em área de risco. Eu tenho contato, professor. Tem bastante. Eu vim de Jacareí. Jacareí é uma cidade aqui do Vale do Paraíba, governada pelo nosso partido já há 12 anos, indo para o 4º mandato com o prefeito com uma boa aprovação, deve se reeleger. Jacareí é uma cidade de 180 mil habitantes, com um orçamento menor do que o de São Sebastião. Menor, menos de 580 milhões. Jacareí conseguiu, num período de 4 anos, resgatar todas as pessoas que moravam em área de risco daquela cidade. Jacareí não é uma cidade rica, nós somos. Eu pergunto a vocês, cadê a nossa responsabilidade de enfrentar o problema de áreas de risco? Nós temos a obrigação, não só como prefeitura, mas como massa crítica, como sociedade, de tratar, de colocar o dedo na ferida, parar de circundar os problemas fundamentais da nossa cidade e passar a enfrentar de frente, sem saídas pela tangente. Então, a hora que der aquela chuva na nossa cidade, que nós vimos às vezes longe daqui, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, se essa chuva acontecer aqui, são 4.680 famílias desabrigadas. E nós, do Partido dos Trabalhadores, temos como compromisso fundamental atingir esse ponto crítico e nevrálgico da nossa sociedade. Então, é por aí que o desenvolvimento social, econômico, o Partido dos Trabalhadores vai tomar. E eu quero que durante as 16 perguntas a gente consiga dar uma imagem da diferença de gestão democrática e participativa que nós pretendemos implantar em nossa cidade. Obrigado. Bom, todas as perguntas serão lidas e assim que faltarem 30 segundos para o término, eu dou toque. Bom, pergunta de número 1. A Prefeitura Municipal de São Sebastião subsidia o transporte escolar para alunos que estudam fora do município. Para estudantes da ETEC e FATEC, eles só têm 50% de desconto no transporte coletivo. Para isso, se o senhor for eleito, o que será feito para os alunos dessas unidades? Olha, nós pretendemos ter uma relação democrática e que todos entendam que a prefeitura passará a ser uma propriedade de todos. Dá para saber que não é um impacto tão grande no orçamento municipal o atendimento ao transporte das pessoas que estão na ETEC e na FATEC. Agora, eu acho que a gente tem que passar também a ter uma cultura de reivindicar, de pedir, solicitar, sempre com o prefeito. Quando eu estiver prefeito de São Sebastião, nós teremos toda a sensibilidade em atender todas as demandas, mas elas terão que ser feitas. Nós não vamos lá distribuir benevolências a todos e não vou vir aqui falar para vocês que tudo aquilo que for pedido será atendido. Eu entendo que se a comunidade vier a nós solicitar 100% do transporte das pessoas que estão na ETEC e na FATEC, nós vamos atender. Mas não vamos atender sem pedido. Então vamos solicitar, vamos ter esse diálogo. Acho que também pode haver problemas de horário de ônibus, esse tipo de ajuste também é possível fazer. E nós vamos ter toda a parceria em conseguir levar os alunos que estão hoje na Costa Sul e na Costa Norte. Nós somos uma cidade pequena, mas o transporte não é fácil, tanto em valores monetários quanto em valores de tempo que se gasta fazendo as viagens.
Então quem mora em Camburi, tem um companheiro, filho do André aqui, que eu conheço já de algum tempo, vive todo dia de Camburi para cá, não é fácil, cansa, né? Talvez se um horário mais adequado, de acordo com os horários da ETEC e da FATEC, nós também possamos atender. Nós também pretendemos no transporte colocar a mesma coisa que está sendo feita em São Paulo, que é o bilhete único mensal. O bilhete único mensal é uma possibilidade do trabalhador que usa o ônibus todos os dias chegar ao final de semana e usar o ônibus livremente, ou quando precisar usar o ônibus para ir a alguma coisa diferente, ele já está incluso naquilo que ele gasta todo mês. Como funciona isso? Funciona, o valor do bilhete único mensal é o equivalente a 40 viagens de ônibus normais, e aí o usuário pode usar ele indefinidamente no período todo. Nós pretendemos também fazer uma rede de ciclovias para o transporte dentro dos bairros. Eu quero passar uma lei na Câmara que não autorize nenhuma pavimentação sem a colocação de ciclovias. Então só será feitas pavimentações no município de São Sebastião se estiver projetada a ciclovia nessa via. Lógico que integrada a todo o plano de urbanismo e de mobilidade. E por último, quero deixar para vocês que nós precisamos desencorajar o uso de motocicletas. Nós temos hoje 40% das vagas de UTI sendo usadas por motociclistas. E nós precisamos ter um transporte coletivo adequado, de qualidade, para que as pessoas deixem de usar moto no seu trajeto cotidiano, no trajeto diário. Bom, pergunta de número 2. Qual o seu projeto em relação à coleta seletiva de lixos recicláveis? Daniele Andressa Afonso. Daniele, nós pretendemos em cada setor do governo implantar uma gestão inteligente e eficiente. O que significa isso na questão do lixo? Nós pretendemos fazer 3 centros de valorização de resíduos. Um no centro, na Costa Sul e na Costa Norte, natural. E nesses centros, eles não vão ser só beneficiados os resíduos domésticos, mas também de construção civil e também de resto de poda. Nós faremos também uma triagem nos caminhões compactadores de linha de produção para que todo o lixo coletado não seletivo ele passe pela esteira, aonde é feito ainda uma separação daquilo que pode ser reciclado. E tudo isso precisa virar dado de gestão. Por exemplo, chega um caminhão do Pontal da Cruz, do caminhão compactador. Aí nós vamos avaliar a adesão que a comunidade do Pontal da Cruz está fazendo a coleta seletiva pelo caminhão compactador. Então nós vamos separar o que tem ainda de vidro, o que tem ainda de alumínio, o que tem de papel, e no final da esteira fica o que efetivamente vai para o lixão, para o aterro sanitário, para o destino que for. Dessa forma nós vamos ter dados concretos, bairro a bairro, caminhão a caminhão, de como está sendo o processo de adesão à coleta seletiva. Dessa forma a gente consegue fazer programas pontuais de incentivo à coleta seletiva, a hora que a gente identifica que a adesão está caindo. Porque nós somos um município pioneiro em coleta seletiva no Brasil. O primeiro, uma situação de absoluta vanguarda. Desde então, nós só caminhamos para trás. E hoje, a pauta do lixo ela é muito mais importante do que era quando a coleta seletiva foi implantada aqui lá atrás. Então, dessa forma, com inteligência, com gestão, nós vamos tratar de colocar São Sebastião na vanguarda de novo. E com o dinheiro que hoje nós gastamos com lixo, é possível fazer isso com a maior tranquilidade. E hoje, nós também, não sei, pouca gente sabe, ou muita gente sabe, porque vocês são bem informados, que a maioria daquilo que se coleta, da coleta seletiva, está indo para o mesmo lugar. Porque a cooperativa, a única cooperativa de catadores, não dá conta do recado, né? Enquanto isso, na Costa Sul, temos catadores que estão órfãos, sem a sua cooperativa, sem a sua estrutura de trabalho. Eu entrevistei alguns que ganhavam à época R$1.000, R$1.500, até R$2.000 por mês, que eram cooperados na cooperativa da Costa Sul, que foi liquidada. Então, chegou a hora da gente recuperar a vanguarda na questão do lixo.
Sinta-se à vontade se quiser responder as questões sentado ou de pé. Tudo bem? Pergunta número 3. Com relação à saúde, o município passa por problemas, como falta de médicos de diversas especialidades. A estrutura física já existe, o que falta é mão de obra especializada. Qual a solução para reverter esse cenário? Cristina Dallas, Gestão Empresarial, FATEC. Olha, Cristina está aí? Não? O problema da saúde em São Sebastião, ele é muito de gestão e um pouco também de dinheiro, porque a saúde é um saco sem fundo, né? Tanto, se tivesse o dobro de orçamento de saúde, teriam que fazer com ele e ainda faltaria um pouquinho mais para ser alcançado. Mas aquilo que nós temos é dinheiro suficiente para oferecer uma saúde de qualidade. E como nós pretendemos alcançar essa saúde de qualidade? Fazendo, primeiro, o foco em prevenção. Nós temos uma coisa que pouca gente dá valor, que é o programa de saúde da família. Ele precisa funcionar de uma maneira com excelência. E o que significa o funcionamento com excelência? Significa que ele é exatamente aquele instrumento, aquela ferramenta que permite ao gestor atuar preventivamente nos lares para que as pessoas tenham saúde sem precisar ir ao hospital. Então, como funciona isso? Nós não temos hoje um centro de dados referente à nossa população, online a qualquer momento. Se eu quiser saber hoje aonde moram e onde estão cada um dos diabéticos de São Sebastião, provavelmente o sistema vai ter que funcionar, deve demorar uns 20, 30, 40 dias para se descobrirem aonde eles estão. Nós pretendemos, as pessoas que fazem aqui gestão empresarial sabem disso, ter esse dado à mão, online, a qualquer momento para o gestor da saúde. E quem vai trazer esses dados para o gestor são os agentes de saúde da família. Então ele vai mapear todos os grupos de risco. E nós vamos ter campanhas permanentes para todos os grupos de risco, pontuais. Portanto, se uma casa tem alguém que tem um problema cardíaco, nós teremos um programa preventivo cardíaco permanente que vai chegar na casa daquela pessoa que precisa, e não numa população em geral, onde a maioria das pessoas não tem problema cardíaco. Então, os agentes de saúde da família vão ser aquelas pessoas que vão alimentar o banco de dados, que vão dar a oportunidade do gestor fazer política de prevenção. Mas as pessoas gostam mesmo de saber o que vai acontecer com o hospital, né? Que, não, na verdade não é o mais importante, mas quando se faz no hospital todo mundo vê. Quando ninguém fica doente, ninguém percebe muito, porque as pessoas vão entender a saúde depois que vão para o hospital. Mas vamos lá. O hospital, nós pretendemos terminar o Hospital de Boiçucanga, vamos ter uma parceria com o governo federal, com o ministro Alexandre Padilha. Todas as unidades básicas de saúde, nós vamos fazer equipá-las melhor com ultrassom e com raio-x e outros equipamentos, e vamos tratar de dar excelência a esse hospital aqui. Para humanizar o atendimento à saúde, nós vamos fazer a escola de saúde. É onde todos os funcionários da rede de saúde devem passar 20 dias no ano, pelo menos, em aprimoramento, revendo os protocolos de atendimento a todo tipo de paciente, porque às vezes você tem um profissional de saúde que passa a carreira toda sem às vezes saber fazer um procedimento. Quando a gente tem permanentemente esse profissional em atualização, a gente pode às vezes ganhar vidas. Pergunta de número 4. Recentemente foi noticiado pela imprensa regional a assinatura de um termo de ajustamento e compromisso entre o Ministério Público e a Prefeitura, relativo à demolição do Centro de Convenções do Balneário dos Trabalhadores. Entre vários motivos, o principal seria o desrespeito à legislação municipal, que determina um gabarito máximo de 9 metros, onde o prédio, que teria um gabarito de aproximadamente 15 metros, violando a lei. Portanto, perguntas: o candidato pretende alterar a legislação municipal de uso e ocupação do solo no sentido de permitir a construção com gabarito maior? E o que pensa sobre a verticalização? Tássia Helena, terceiro período de gestão empresarial. Tássia, está por aí? Não.
Olha, nós achamos que o centro de convenções, na altura que foi feito, foi um erro. Eu sei que há outras interpretações, é lógico. O prefeito anterior, o que iniciou a obra, diz que existe um subsolo, existe uma justificativa que diz que aquela obra não supera os 9,15 metros, que é aquilo que a lei permite. O que eu acho? O que eu entendo que é preciso ser feito? Não é só o centro de convenções, tem diversas obras na Costa Sul que tem terceiro pavimento. Nós pretendemos colocar na Câmara Municipal um código de obras novo que trate de deixar mais claro as posições sobre gabarito. Então vamos levar essa discussão para a Câmara Municipal. A minha opinião, que não é soberana, nós vamos ter que levar isso à Câmara, é que 9,15 metros é a altura máxima e 2 pavimentos. Tratar de simplificar, não dá, porque os construtores e as empresas estão usando de má fé o nosso ambiente legal. Então nós temos que combater isso, precisamos reformar a lei para que as pessoas parem de usar de má fé. Aqueles que já usaram de má fé, o que nós pretendemos fazer? Nós pretendemos implantar a outorga onerosa. O que significa isso? É você pegar aquela pessoa que fez o terceiro pavimento e pagar por isso. Pagar quanto? Pagar exatamente o valor de mercado do imóvel. Então, se o imóvel na cara da praia de Juqueí custa R$5.000 o metro quadrado construído, ele vai ter que pagar R$5.000 o metro construído para a prefeitura para manter aquilo que foi construído em pé. Ou então ele tem a opção de derrubar. Aí o proprietário que vai dizer. Esse dinheiro vai ser usado para quê? Para o Fundo Municipal de Habitação. Dessa forma, a prefeitura não está fora da lei. Se for entendido que aquele prédio está irregular, a prefeitura terá de pagar ao Fundo Municipal de Habitação o valor equivalente ao valor de mercado daquele imóvel. E aquilo ali vai virar dinheiro para se fazer casa popular, casa para as pessoas que estão hoje morando em área de risco. Então eu entendo que derrubar é uma boa maneira de você não ter responsabilidade nenhuma a respeito do que foi construído, o patrimônio público do povo de São Sebastião. Nós estamos acostumados aqui com uma cultura de essa obra não é de São Sebastião, essa obra é do prefeito tal. Ah, essa obra aqui é do prefeito tal. Aí o prefeito que entra fala assim, não, isso aqui o prefeito tal derruba. Ah, isso aqui é prefeito tal, não vou cuidar, deixa eu morrer porque depois fica feio, todo mundo vai falar que foi dele. Então chegou a hora da gente ter coragem de tratar o patrimônio público de São Sebastião não como obra do prefeito que passou, mas como obra do prefeito da cidade de São Sebastião. Então é esse respeito que nós traremos aqui e faremos no primeiro ano de governo o término total do parque de obras que vai ser todo entregue pela metade pela atual gestão. Pergunta de número 5. Em outros municípios, a chegada de uma ETEC e FATEC é vista como um grande fato político e os prefeitos e candidatos a prefeito costumam dar importância para as recentes unidades criadas. Sabemos que a FATEC e a ETEC dependem de serviços que são prestados pelas prefeituras locais por meios de convênio. Tendo em vista que o convênio celebrado com a prefeitura se encerra em maio de 2013, quais as suas propostas para a formalização de um novo convênio? Alunos da ETEC. Olha, nós não temos nenhuma alternativa de curso técnico fora daqui. Portanto, nós não vamos fazer disputa política nenhuma, né? Porque o governo hoje, do PSDB, daqui a 2 anos não será mais, será do PT. Aí a gente vai fazer muito mais, né? Vai ter uma parceria muito melhor. Mas nós vamos tratar de renovar o convênio, né? Assumir as responsabilidades do município. Se for necessário assumir mais responsabilidades do que o município tem hoje, nós assumiremos. Infelizmente acontece isso com o governo do Estado. A ETEC e a FATEC foi uma conquista, o governo do Estado colocou aqui um serviço, um bem para a comunidade, mas normalmente o que acontece é o contrário, é um movimento contrário. O Estado diminui a ação nos municípios. A gente enxerga isso na segurança pública e a gente enxerga isso também nas escolas, né, que foram municipalizadas lá atrás. É bom que sejam municipalizadas, mas cada vez menos
o prefeito, o governo do estado atuando menos no município. Então, nós pretendemos que, se for esse caso, nós vamos tratar de incentivar ainda mais. E se for necessário implantar alguns cursos, além desses que já existem, e faltar investimento, nós podemos assumir esse investimento no eventual governo do Partido dos Trabalhadores. Eu quero usar só um pouquinho do tempo, já que consegui responder essa resposta rapidamente, que eu esqueci de falar sobre a verticalização. Tá? Nós não somos favoráveis à verticalização hoje, porque hoje, para construir as 4.680 casas, que é o nosso déficit habitacional para as pessoas que moram em área de risco, seriam necessários 4% das áreas territoriais livres, passíveis de ocupação dentro do nosso território. Portanto, para fazer casa popular hoje, para trazer dignidade ao nosso morador, nós não precisamos colocá-los em prédios. É possível fazer isso de uma maneira... Agora, nós não temos preconceitos em relação à verticalização. Eu espero que nós tenhamos vitória nessa eleição e que esse déficit de 4.680 casas, que hoje estão ao alcance do nosso município, do nosso orçamento, nós conseguimos resgatar nesses 4 anos. Se nós demorarmos mais 4 anos, o preço das áreas para habitação popular vão correr depressa. O orçamento da prefeitura não vai correr tão depressa assim. Portanto, o que hoje é possível, talvez daqui a 4, a 8 ou a 12 anos, não seja mais possível. E nós teremos coragem de discutir isso com a comunidade, né? Não temos nenhum tipo de preconceito. Acho que uma comunidade democrática precisa ter coragem de discutir as questões do município de uma maneira aberta, sem conceitos anteriores. Nós vamos discutir e vamos para frente. Também queria dizer que não queremos verticalização do jeito que é feito nos outros municípios, para que nós tenhamos apartamentos de veraneio. É um desperdício do território, um desperdício do meio ambiente. Nós fazemos prédios para que incorporadoras venham aqui ganhar dinheiro e aumentar a pressão imobiliária nas faixas de renda menores. Então, a essa verticalização, eu acho que somos contra a longo prazo. Tá? Pergunta de número 6. O município enfrenta uma grave onda de desemprego, devido principalmente à retração da economia local, que está há anos estagnada devido principalmente ao despreparo do comércio local em lidar com o crescimento da cidade. Vemos que a atual estrutura da cidade não comporta de forma adequada o grande volume de turistas na temporada e, para piorar, os comerciantes locais não estão preparados para atender nem a população residente. Quais serão as medidas tomadas para preparar melhor os empresários locais e também para desenvolver setores ainda precários como ecoturismo? Rafael de Leves, Gestão Empresarial. Rafael, está por aí? Olha, curto prazo, médio prazo e longo prazo. O curto prazo, o que é preciso fazer para nós recuperarmos a oferta de emprego dentro da nossa economia? O resgate da dívida social da nossa cidade é uma grande oportunidade. Nós temos que fazer aqui 4.680 casas populares para a população que ganha de 1 a 3 salários mínimos de área de risco. Isso, só esse evento, só essa construção, esse ritmo de construção em São Sebastião trará de trazer muitos empregos na construção civil e na gestão desses empreendimentos. Quero dizer que hoje o governo federal coloca de dinheiro próprio 9 partes, R$9 para cada real que o município investe. O que significa isso? No ano de 2011, a Prefeitura de São Sebastião investiu do próprio bolso R$5 milhões, 1% do seu orçamento. O governo federal, em contrapartida a esse 1%, colocou 49 milhões. Nós tivemos em 2011 R$54 milhões de investimento. O que poderia ser e o que será se nós formos governo? Nós podemos, com a maior tranquilidade, fazer investimento da ordem de 10%. Quando a gente investe 10% do nosso orçamento, equivale aproximadamente a R$50 milhões.
contrapartidas alcançáveis do governo federal é da ordem de 450 milhões de reais. O que acontece é que nós passaremos a ter 2 orçamentos de São Sebastião circulando na nossa economia. Isso é novas escolas, hospital, pavimentação, água, esgoto, luz elétrica, são obras de infraestrutura urbana em todo o nosso território. Então todo mundo sabe que quando você tem um investimento muito grande dentro do território, gera emprego e renda para todos. Nós pretendemos também, no curto prazo, fazer a instalação de cooperativas de serviços. Nós pretendemos pegar as obras de baixa complexidade, como pavimentação de bloquete, como manutenção de praças, varrição e uma série de atividades que a prefeitura hoje contrata empresas, para que a comunidade das cooperativas, os cooperados, moradores dos bairros, tenham acesso direto para executar esses serviços. Eu ainda estou no curto prazo, mas vamos lá. As cooperativas, e nós vamos trazer também essa novidade, que na verdade não é novidade, nós fazemos isso há muito tempo, que são os galpões de empresa incubadora, que vão tratar de selecionar empreendimentos para a nossa economia formal, de turismo, da cadeia de turismo, e também para a economia de serviços dos bairros populares. E também trazer para cá a economia solidária, que não vai dar tempo de eu explicar nesses 3 minutos. A médio prazo, desenvolver o turismo e trazer novas atividades, e a longo prazo trazer novas atividades econômicas para a nossa economia, como a Universidade Federal e como um centro de produção cinematográfica que a gente pretende lá na Costa Sul, nos mesmos moldes de Paulínia. Então, é mais ou menos curto, médio e longo prazo, essas 3 ações que nós pretendemos para a geração de emprego e renda. Bom, pergunta de número 7. Em 2009, foi editada uma medida provisória que estendia a merenda escolar para os alunos do ensino médio nas escolas públicas de todo o país. Considerando que, atualmente, o custo da merenda municipal é de aproximadamente R$ 2,27 e que o governo federal, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, repassa ao município 30 centavos, quais as suas propostas, se eleito, para implantar a merenda aos alunos da ETEC? Pais, alunos da ETEC São Sebastião. Olha, mais uma vez, não vou deixar nenhuma promessa para vocês. Eu acho que essa conversa, essas conquistas, têm que ser sempre partilhadas e conversadas. Então a ETEC e FATEC, levando a demanda para nós, eu acho que tem toda a condição de ser atendida e nós certamente deveremos atender. Mas a gente não pode se acostumar que tudo venha de graça e que as promessas de campanha depois se consolidem. Eu acho que a gente tem que ter um comportamento reivindicatório, permanente, e que a gente se sinta dono e proprietário da cidade, porque as nossas reivindicações justas são atendidas. Então, esse vai ser o nosso compromisso, manter não, eu acho que hoje não tem, né, a merenda aqui. Então, vamos fazer a merenda aqui para os alunos, sem nenhum problema. Também não é um grande impacto no nosso rico orçamento. Nós temos um orçamento de 25% da educação, é muito grande. É difícil a gente entender como um orçamento tão grande, com 15 mil alunos, não consegue produzir uma educação de excelência no nosso território. O nosso território tem indicadores de educação piores do que os municípios vizinhos, que têm aproximadamente 1/3 do que a gente tem para gastar em educação. Então, como somos uma Secretaria de Educação rica, temos toda a possibilidade de fazer essa contrapartida para o Instituto Paula Souza, para aqui, para a ETEC e para a FATEC. Mas vocês vão ter que pedir para nós lá, para conversar. E eu tenho certeza que não são só essas as reivindicações, devem haver inúmeras outras. Então acho que um grande pacote de parceria, nós certamente vamos renovar isso em 2013. Então que tudo isso seja levado e a gente vai selecionar as prioridades e se de repente pudermos atender a tudo, vamos atender. Mas eu acho que nós precisamos colocar esse pacote todo, que eu já, em visita ao prédio hoje, já vi que existem problemas de manutenção, que a gente precisa atacar também, e eu sei que esse também é um problema aqui para vocês. Tá?
Pergunta de número 8. O que você entende por gestão participativa? Quão importante esse tema é para sua plataforma e como pretende instalá-la? Olha, a gestão participativa é o principal instrumento que constrói na cabeça de cada uma das pessoas a ideia de que a prefeitura é sua propriedade, compartilhada com todos os cidadãos. Como ela funciona? Nós precisamos, quando o presidente Lula assumiu o governo, nós ampliamos a participação popular em todos os conselhos e em todos os congressos, na formulação de políticas públicas de todos os setores, de saúde, de educação, e nós pretendemos levar isso aqui radicalmente para a nossa cidade. Como? Nós não temos mais aquela representatividade de prefeito e vereadores. Nós temos isso, nós estamos vendo que não está funcionando muito bem. Nós vamos ampliar a participação popular, tornando todos os conselhos deliberativos. Porque o que acontece hoje? Normalmente, quando o prefeito tem segundas intenções, o conselho está contra ele. E aí tem um embate. Mas o conselho é consultivo. O prefeito tratora e a opinião dele é exercida e o conselho fica simplesmente como uma figura, sim, para nós olharmos e acharmos que estamos numa democracia plena e que ele existe efetivamente e tem influência dentro da política setorial de cada área. Então, quando a gente oferece o poder à população de ter um conselho deliberativo, o prefeito, quando tem sua vontade contrariada, precisa ir ao conselho para debater e convencer os conselheiros de que ele tem a razão. Essa é a diferença. Então hoje nós temos um soberano. Amanhã nós queremos ter uma pessoa que desce aos conselhos e discute de uma maneira igual. Porque o prefeito nada mais é do que o representante da sociedade toda. Ele não pode impor uma vontade que às vezes não é autêntica sobre a sociedade toda e peitando a opinião pública. Então quando nós temos essa diferença, essa mania de democracia, dá mais trabalho, mas, na nossa opinião, é melhor e ela deve perdurar e depois as pessoas não se acostumam mais com aquele método antigo. E o orçamento participativo que nós pretendemos implantar bairro a bairro, fica uma coisa bem rápida, de as pessoas irem lá numa assembleia de orçamento participativo, definirem as obras estruturantes do bairro, e o prefeito parar de impor as obras sem perguntar para as pessoas o que deve ser feito. Então, quando a gente vai para os bairros da Costa Sul, que são bairros onde a infraestrutura é muito precária em todos os aspectos, o prefeito decide qual será a rua que vai ser asfaltada. Nós pretendemos dar esse poder ao povo. Ele vai, no seu bairro, em assembleias de orçamento participativo, definir quais são as prioridades e o prefeito vai obedecer aquilo que a Assembleia de Orçamento Participativo decidiu. E é dessa forma que a gente pretende ampliar a participação democrática. Pergunta de número 9. O Porto de São Sebastião tem apresentado como um grande destaque no cenário nacional de embarque e desembarque de cargas. É uma referência quando o assunto é a bacia do pré-sal de Santos e pré-sal. Pelo porto passa mais da metade do petróleo distribuído no país e está perto de ser ampliado, mais que triplicado sua movimentação. Disserte como o senhor vê a parceria entre o município e o Estado na qualificação da mão de obra para atender a este crescimento. Aluna da FATEC. Olha, o Porto e Petrobras, eles se dão no nosso território independente do que o prefeito pensa. O que o prefeito deve ser em relação a esses investimentos que virão? Ele deve ser um representante dos interesses do município. Porque o Porto de São Sebastião ele é muito importante para o governo do Estado, ele é muito importante para os empreendedores do Porto, ele é importante para um montão de gente. Ele também é importante para nós, porque usa o nosso território. Agora, nós precisamos ter um representante autêntico da sociedade de São Sebastião e não do governo do Estado e não dos empreendedores do Porto. Porque é preciso fazer a mediação dessas atividades econômicas dentro do nosso território. Significa que nós não queremos que
o turismo seja tão conservacionista a ponto de congelar o desenvolvimento do porto. Mas também não queremos uma atividade portuária que mate nosso potencial turístico no centro de São Sebastião. Nosso comportamento vai ser o de mediador. Nós queremos um porto? Queremos um porto, queremos um desenvolvimento portuário, mas um desenvolvimento portuário que respeite as nossas potencialidades e não que atropele as nossas condicionantes. Então, vocês tenham certeza que o posicionamento do prefeito do Partido dos Trabalhadores a respeito de Porto e Petrobras será de um defensor da sociedade sebastianense. Nós manifestamos a nossa indignação via processo, representação no Ministério Público a respeito do óleo que vazou no córrego do Outeiro há alguns meses atrás, contrariando o interesse partidário, que a Petrobras é do governo federal. Por quê? Porque nós somos representantes aqui da sociedade de São Sebastião. É isso que nos move. Não sou candidato a governador e nem a presidente da República. Sou a prefeito, então vou defender esse interesse. A respeito da qualificação de mão de obra. É uma ilusão achar que Porto e Petrobras oferecem uma enormidade de empregos, mas eles oferecem bons empregos sim. E nós pretendemos ampliar a qualificação técnica para cursos de instrumentador, elétrica e mecânica, porque certamente serão cursos que nós teremos ocupação aqui nos próximos anos. E agora é um pouco de ilusão achar que o Porto Moderno vai ter uma oferta avassaladora de empregos. Isso não acontece. Assim como o terminal marítimo também não é um lugar onde a operação traz muitos empregos. Hoje, 150 trabalhadores operam o terminal marítimo Almirante Barroso. A padaria Elite tem mais empregos do que o terminal, efetivamente. É lógico que tem as atividades de manutenção, que aí temos muitos empregos de ajudante, que não são empregos qualificados, né? São os empregos da baixa escala. Portanto, nós queremos ser uma economia que ofereça empregos de maior qualificação e Porto e Petrobras não será o empreendimento que vai trazer essa enormidade de empregos de média e alta qualificação. Gostaria de saber se em sua gestão a Prefeitura vai intensificar o programa de estágio, dando oportunidade aos alunos da ETEC-FATEC para desenvolver os conhecimentos adquiridos na teoria e aperfeiçoar a sua experiência profissional. Aluno da FATEC. Olha, eu acho que os grandes beneficiados da nossa gestão na Prefeitura serão os alunos da ETEC-FATEC. Porque vocês imaginem 500 milhões de reais em obras todos os anos dentro do nosso território. O que isso gera de oportunidades de trabalho, emprego e renda, não só na Prefeitura, mas como nas cooperativas. Nós vamos precisar de muita gestão dentro das cooperativas, que não vai ser uma cooperativa, vai ser uma cooperativa na Costa Sul, na Costa Norte, Enseada, Jaraguá e Canto do Mar, outra no Morro do Abrigo, outra na Topolândia, outra em Maresias, outra em Camburi, outra em Boiçucanga, outra em Juqueí. Então nós teremos diversas cooperativas que vão precisar de gestão de contratos, vão precisar de gestão de pessoal, vão precisar de gestão empresarial para que elas prosperem. Porque o que sempre aconteceu em São Sebastião com o cooperativismo foi uma coisa assim que se faz, mas não se alimenta. Uma fogueira que você acende, a hora que acaba a lenha, bom, agora acabou, não deu certo, vamos para outra. Então é preciso, vocês sabem muito bem, um negócio ter o gerenciamento permanente de profissional, e para isso nós vamos demandar muita gente. Talvez a possibilidade de pleno emprego para as pessoas que saem aqui de gestão ambiental, e nós pretendemos também fazer as obras da Prefeitura com um técnico de segurança do trabalho, porque hoje, eu presenciei em janeiro do ano passado uma obra de assentamento de paralelepípedo com um trabalhador que era um sujeito bem moreno, em pleno verão, janeiro, com uma sunguinha vermelha e chinelo, assentando paralelepípedo em toque-toque grande. A turma lá do toque-toque, não sei se viu também. E vocês não viram? Eu vi. E aí você fala, poxa vida, imaginar que um técnico de segurança de trabalho aqui nessa obra
é uma coisa talvez do século, mais um século vai precisar, né? Então é preciso ter qualidade e exigir qualidade das obras que a Prefeitura de São Sebastião contrata, tanto em segurança do trabalho, como a gestão das cooperativas. Então se abrirá com o investimento e o resgate da dívida social da nossa cidade, oportunidades enormes. E dentro da estrutura da Prefeitura, que hoje a gente fala disso porque é a única coisa que existe, né? É a possibilidade de um estágio dentro da Prefeitura, mas essas possibilidades vão se ampliar de uma maneira enorme, e que talvez o que as pessoas não vão querer fazer é estágio dentro da Prefeitura, porque eles vão querer ir para a prática mesmo, dar andamento nas cooperativas, e das cooperativas a gente quer que saia os empresários, porque a partir do momento que ele se estabelece na cooperativa, vê a dinâmica, vê como funciona e tal, ele já pode ser um proto-empresário, que a cooperativa dê a força, a motivação para que cada trabalhador, cada gestor se torne no futuro um empresário. Pergunta de número 11. Em 2009, São Sebastião recebeu o primeiro navio de cruzeiros. Considerando que Ilhabela e Ubatuba investem em projetos para intensificar esse turismo, quais as propostas do candidato para este setor? Aluno da ETEC. Olha, é um dos pontos que São Sebastião não explora. Que Ilhabela explora há muito tempo, pioneira, e a gente fica aqui com inveja deles, né? E Ubatuba, que veio depois, mas que também já é destino turístico. Eu vejo que é preciso criar um ambiente, né? Porque senão ninguém vai querer parar aqui. E é engraçado que o projeto do Porto quer que os cruzeiros parem lá dentro do Porto de São Sebastião. O problema é o entorno todo. O entorno todo não é convidativo, as pessoas não vão querer parar lá. Eu tenho uma proposta que é fazer uma possibilidade de os navios pararem da mesma forma que param na Ilhabela, porque até o porto ser construído, os cruzeiros terem a possibilidade de parar num lugar aprazível, isso não vai se dar da noite para o dia. Nós não vamos fazer um lugar onde para os cruzeiros, do lado está acontecendo uma obra enorme, portuária, e um entorno totalmente comprometido. Então eu acredito que o bairro São Francisco seja um destino interessante, da gente oferecer uma condição de desembarque do mesmo jeito que é feito na vila. Eu sei que a condição natural do bairro de São Francisco é menos abrigada do que a Ilhabela. Então haveria de construirmos aí uma possibilidade, talvez, de parar no lugar mais abrigado, trazer os passageiros para o bairro, um pier que vai ser feito agora, para distribuir os turistas em barcos, em outras atividades, naquele centro do histórico do bairro São Francisco, que é muito bonito e pouco aproveitado. E também ter o destino na região central, porque nós vamos ter um pier agora na região central. Então acho que talvez a ideia de desembarcar do jeito que é feito na Ilhabela, nesse primeiro momento, por barco e não pelo porto, seja uma coisa mais interessante. Agora é preciso criar essa cultura, associar o turismo que a gente tem naturalmente belo com outras oportunidades de entretenimento. Nós temos um orçamento maravilhoso de 28 milhões de reais de cultura e turismo, e que nós gastamos 10 milhões na estrutura de shows em pleno verão. Shows que, tudo bem, a juventude gosta de NX0, dessas coisas todas, mas para a gente fazer uma cidade culturalmente rica, e aí o pessoal que faz aqui gestão de cultural vai ter oportunidade, porque nós vamos pegar esse orçamento da cultura e turismo e vamos dividir ele em partezinhas de 20 mil reais, partezinhas de eventos de 20 mil reais, e vamos dividir eles no calendário, nas 50 semanas do ano, e no território, nos 15, 20 pontos turísticos que nós temos. Porque o Centro Histórico de São Sebastião está abandonado hoje porque ele é só bonito, mas não tem nada ali, um evento cultural permanente, todo domingo uma moda de viola, ou um trio de cordas, ou qualquer coisa, porque bonito por si só, você vai, olha, tá bonito, vai embora, mas precisa do encantamento, o cuidado em encantar o turista. E o cuidado em encantar o turista é tudo aquilo que a gente não vê hoje na nossa cidade, mas que nós vamos passar a ter sim uma gestão do PT. Em debate,
no Sincer, o senhor teria dito que os integrantes do GCM não seriam qualificados para o uso de arma de fogo e que sua gestão seria uma guarda desarmada. Como o senhor pretende combater a criminalidade e a violência no nosso município? André Luiz Coutinho. André Luiz Coutinho, obrigado pela oportunidade de discutir segurança pública. O que nós queremos chegar na segurança pública em todas as esferas de governo? Nós queremos chegar na meta. Nós queremos baixar os índices de violência urbana. Nós queremos baixar os índices de furto, de roubo, de violência contra mulheres, de violência contra o adolescente. E você sabe que nós criamos uma guarda. Essa guarda baixou algum índice? O prefeito está dizendo aí que baixou algum índice de alguma coisa? Armar a guarda tem algum resultado nesses índices? Eu vou dizer para você que eu procurei essa resposta e a única coisa que eu vi que baixou o índice de homicídios, mas certamente não foi porque foi criada a guarda e também não foi porque a guarda foi armada. Pelo contrário, a guarda armada faz mais vítimas e já fez uma. Então, qual é o nosso programa para a segurança pública? Nós pretendemos ter uma central de inteligência da mesma forma que eu expliquei para vocês da saúde, pontuar, né? Ir atrás do cardíaco, cada um ter programas permanentes. Nós vamos ter um programa de gestão de segurança pública. O que é isso? Nós temos à disposição do gestor aonde estão acontecendo os furtos, aonde estão acontecendo os assassinatos, aonde estão acontecendo o crime contra a pessoa, qualquer tipo de violência, tudo isso mapeado online. Quem vai trazer essas informações é a Secretaria de Segurança Pública, é o hospital, são diversos entes aqui da nossa sociedade que alimentam essa base de dados e vai passar a falar para nós o seguinte: roubos estão acontecendo em determinado local da Costa Sul. Então o que é preciso fazer para combater roubo? Contratar mais um guarda para ficar circulando de viatura por aí? Ou você pôr uma câmera de monitoramento na rota de fuga? Pôr uma câmera de monitoramento na rota de fuga, não é contratar mais um guarda. Violência contra a mulher, olha, isso aí acontece na Costa Sul a todo momento e a PM não vai, porque acontece à noite. Os guardas civis não vão, porque acontece à noite. Então nós precisamos saber aonde está acontecendo violência contra a mulher e ter uma política de plantão para atender esse tipo de violência. Agora, nós não queremos uma guarda civil fazendo papel de polícia militar, porque é aquilo que a gente falou para vocês: o governo do estado vai embora, não oferece segurança pública e a gente vem aqui armar nossa guarda para trocar tiro com bandido. Não é esse o papel. Nós queremos uma segurança que é papel do município, absolutamente preventiva e trabalhando com inteligência. Nunca teremos um guarda em cada esquina e um guarda armado também não vai resolver o problema, mas com inteligência nós vamos tratar de gastar o nosso dinheiro de uma maneira concreta, direcionado a baixar os níveis de violência da nossa sociedade da maneira mais barata possível, porque o dinheiro não é muito, não é ilimitado, ele é pouco e precisa ser usado com efetividade. Pergunta de número 13. 80% do município pertence ao Parque Estadual da Serra do Mar. Sabe-se que do processo de desmatamento e desocupação, ou seja, favelização, e também da construção de casas de alto padrão que aparecem em áreas de preservação. Quais as medidas para sanar esses problemas? Aluno da ETEC. Olha, nós temos um comportamento meio irritante de respeitar o ser humano. Então, existem pessoas que moram em área de parque. Não pode morar em área de parque. O que nós vamos fazer? Derruba a casa desse desgraçado. Vamos pôr ele na rua. Porque a gente tem o seguinte: os desabrigados naturais, a prefeitura acolhe numa escola, em algum lugar. O desabrigado legal, aquele que a justiça mandou derrubar, aí você é jogado no meio da rua. É assim que as pessoas pobres que estão em lugares regulares são tratados historicamente na nossa sociedade e mais recentemente aqui em São José dos Campos, que não era nem área de parque, era uma integração de posse de um bandido. Então foram 1.800 pessoas que
foram arrancadas das suas casas, 1.800 famílias arrancadas de suas casas sem aviso prévio, às 6 horas da manhã de um domingo. Sai PM arrancando mãe, pai, filho, cachorro e atrás passando uma rede escavadeira. Nós não vamos fazer isso na Serra do Mar. Nós vamos remover sim as pessoas, porque somos legalistas, não pode morar na Serra do Mar. Mas nós precisamos dar um caminho, em primeiro lugar, para essas pessoas. As casas de veraneio, casas de luxo, que estão em área de parque, tem que derrubar. Aí me perdoa, mas não pode, né? Ninguém pode se dar um luxo. E esse comportamento irritante que a gente tem de respeitar as pessoas é o que certamente vai fazer a diferença no dia 7 de outubro. A população pobre, oprimida, ela dá resposta, não se vende. E a gente está sentindo que alguma coisinha diferente vai acontecer no 7 de outubro. Pergunta de número 14. Qual a sua proposta para lidar com o problema dos resíduos sólidos? Aluno da FATEC. Olha, eu respondi alguma coisa a respeito dos resíduos sólidos do sistema aqui que a gente vai operar em São Sebastião, os 3 centros. Então eu vou tratar, já que me deram a oportunidade de responder de novo, de falar o que nós vamos fazer com eles depois que a gente recolheu, né? E hoje nós mandamos para Tremembé. E mandamos para Tremembé porque não tem outro lugar. O que nós vamos fazer é tratar de arrumar uma solução junto com as outras cidades, e que não vai ser usina de lixo, que nos oneraria de uma maneira avassaladora a usina de lixo que o prefeito quis nos empurrar goela abaixo, e que nós, do Partido dos Trabalhadores, fomos a única força política que se opôs a essa aberração. Todos os outros partidos políticos silenciaram. Todos os vereadores da Câmara Municipal ficaram quietos. E nós, do PT, que não tínhamos nenhum vereador, avisamos o prefeito: prefeito, você vai fazer uma tremenda burrada. E aí, o prefeito virou as costas para nós. Aí nós pegamos exatamente isso que nós falamos para o prefeito e levamos ao promotor. E, por incrível que pareça, na semana seguinte, o prefeito tirou essa proposta de pauta, depois de ter feito inúmeras audiências públicas defendendo esse projeto. Eu quero dizer para vocês o seguinte: esse projeto custaria, ele poderia tratar 6 vezes mais lixo, aproximadamente, se eu não estou enganado, mais ou menos nessa proporção, 6 vezes mais lixo do que aquilo que a gente produz. E vocês sabem o que faria a Prefeitura de São Sebastião? Pagaria por 6 vezes mais lixo do que ela produz. Pagaria, mesmo sem usar. Não é por quê? Porque nós somos uma cidade rica, nós podemos nos dar ao luxo de ter uma usina de tratamento de lixo no nosso território, mesmo pagando uma usina 6 vezes mais do que a gente precisa. E o que aconteceria? Para a gente pagar menos, para ela ficar menos onerosa para nós precisaríamos tratar do lixo das outras cidades. São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela. Agora, se nenhuma cidade aderisse, a gente pagaria mesmo assim. Portanto, era essa a proposta que o prefeito atual fez à sociedade toda. E as únicas forças políticas que se manifestaram foi o PT e a comunidade que receberia esse grande benefício, a comunidade da Costa Norte. Então, nós vamos tratar desse assunto de uma forma consorciada com todos os municípios da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, e me parece que outras alternativas vão ser colocadas mais próximas da gente, não tão longe como Tremembé, mas uma decisão compartilhada de todos, não unilateral do prefeito. Pergunta de número 15. Quais são as suas propostas para solucionar o problema do trânsito no horário de pico e o que pensa a respeito do traçado do contorno sul? Aluno da FATEC. Olha, muito bom também a pergunta. Não vai dar, mesmo que a gente queira,
que a gente vá fazer estrada na mesma proporção que a gente produz carro. Não vai dar. Então isso a gente já sabe, né? Então o que a gente precisa, que lógica que a gente precisa colocar na nossa cidade? O nosso partido, ele é signatário da plataforma de cidades sustentáveis, que trata de gerenciar vários indicadores sociais que nos levam a uma sociedade do futuro, aquilo que todo mundo busca, mas que ninguém sabe o que é ainda. Nós temos essa humildade de reconhecer que é a sociedade sustentável do futuro. E essa sociedade sustentável do futuro passa pelo hábito com que todos nós nos relacionamos com a cidade. E a mobilidade urbana é um dos principais. Essa fórmula que nós usamos hoje de nos movimentar na cidade pelo carro, ela não tem futuro. Em São Paulo está falida. Certamente estará falida aqui na nossa cidade também. Nós vamos esperar falir para agir? Não. Nós precisamos criar lógicas que nos levem a um resultado diferente. Quais são essas lógicas? A rede de ciclovia segura. O que tem hoje aqui não é seguro. Eu não deixaria o meu filho de 12 anos ir para a escola todo dia na ciclovia que está colocada na Guarda-Mor. Mas meu filho não tem 12 ainda, ele tem 4. E eu também acho perigoso. Eu vou trabalhar, não é toda semana agora que estou na atividade política, mas quando estou na atividade normal, vou trabalhar sempre, pelo menos uma ida e uma volta, eu vou de bicicleta. E é perigoso. Então nós pretendemos fazer uma rede de ciclovia completa na cidade, segura e moderna, passo a passo, não vai dar para fazer tudo em 4 anos. E a segunda coisa é oferecer transporte coletivo de qualidade e confiável. As pessoas precisam readquirir, aquelas que têm carro, readquirir o hábito de ir trabalhar de ônibus, de transporte coletivo, e não de moto, e não de carro próprio. Então, essa é uma discussão permanente a respeito das metas da sustentabilidade que nós vamos trazer para cá. Vou passar rápido para o contorno, que senão não vai dar tempo. A estrada de contorno. O governo do estado tem o descaramento de nos colocar um porto aqui, avassalador, e aí como que vai escoar isso? Uma pista que vai, uma pista que vem. Então vocês imaginem que uma pista que vai e outra que vem, saindo do Porto de São Sebastião até a Enseada, se alguém vai pegar essa estrada, você vai querer pegar uma estrada de uma pista única, atrás de uma carreta, que vai ter toda a movimentação portuária? Ninguém vai pegar essa estrada. Portanto, vamos nos preparar para engavetamentos cada vez maiores aqui, se esse for o projeto aprovado. Qual é a nossa posição? A nossa posição é de apoio a uma iniciativa da sociedade civil organizada que coloca um outro traçado e defende pista dupla de ida e pista dupla de volta. Para quem não conhece esse traçado que a sociedade civil construiu, eu posso depois passar para a ETEC e FATEC, tem na internet. É um traçado que ninguém vê, passa por 2 túneis de 2.200 metros, bem para trás de São Sebastião, com impacto ambiental muito pequeno, e não esse projeto que arrebenta e rasga a nossa Mata Atlântica, e arrebenta e rasga o nosso patrimônio natural e paisagístico. Então a gente defende um outro traçado, um traçado mais positivo e melhor para todos nós, e que não tem desapropriação também. Sabe-se que, algum tempo atrás, alguns direitos dos servidores públicos foram excluídos e posteriormente devolvidos. Esse tipo de procedimento gera uma insegurança aos servidores e seus familiares. Portanto, pergunta-se: qual o plano do candidato para resguardar os direitos dos servidores públicos municipal de São Sebastião, evitando-se, assim, a insegurança e instabilidade aos servidores? Olha, essa é uma questão que eu me sinto muito à vontade de responder. Eu respondi isso no debate do Sindserv e trago a mesma palavra para cá. Eu sou, apesar de ser do Partido dos Trabalhadores, eu sou um pequeno empresário. Tenho uma empresa de paisagismo e reflorestamento há 15 anos no mercado. Muitas das pessoas que estão aqui conhecem. E o meu relacionamento com os meus trabalhadores sempre foi um relacionamento de respeito, um relacionamento positivo. E hoje, todas aquelas pessoas, ou a maioria delas, que saíram da minha empresa, têm um relacionamento positivo comigo, porque sabem que uma circunstância da vida, ninguém trabalha com o mesmo patrão a vida inteira, mas circunstância da vida, da economia ou do relacionamento pessoal, às vezes é preciso fazer algum corte dentro da empresa.
E a relação é essa, é a de respeito e de negociação. Nós não pretendemos tirar nenhum benefício do trabalhador. Entendemos que todas essas conquistas que eles têm hoje são conquistas históricas baseadas numa negociação democrática com o chefe de plantão. Então nós, o Partido dos Trabalhadores de origem sindical, não representaremos o trabalhador, nós representamos a sociedade e vamos fazer a mediação de interesses. Não podemos acatar indistintamente todas as reivindicações novas reivindicações da classe trabalhadora, dos trabalhadores municipais. Mas nós temos todo o comportamento democrático de negociar, discutir em todos os âmbitos no dissídio coletivo e também de fazer uma reforma no Estatuto do Servidor com a meta de diminuir a distância entre os maiores e os menores salários. Eu acho que a busca da igualdade é a origem do Partido dos Trabalhadores. Quando nós somos governo, o que nós buscamos? Diminuir a desigualdade dentro da nossa sociedade. Então nós trataremos de usar a gestão pública de São Sebastião de manifestar a nossa ideologia, aquilo que a gente pensa de sociedade, respeitando o direito adquirido e tendo responsabilidade de não fazer populismo a respeito das conquistas futuras do trabalhador. É isso. Bom, de acordo com as regras, o senhor tem 3 minutos, para considerações finais. Bom, eu espero ter conseguido comunicar para vocês a diferença fundamental do que é um projeto de cidade democrática participativa. Nós pretendemos que ao final da nossa primeira gestão de governo, cada um dos moradores de São Sebastião se sintam donos da sua cidade, tenham orgulho da sua prefeitura e da sua cidade. Hoje, todo mundo tem orgulho da nossa cidade, mas quando se pensa nela como um todo, na gestão pública, na política, as pessoas olham para baixo, estão cabisbaixas e a coisa está feia. Eu quero aproveitar esse final para colocar vocês todos, jovens, alunos aqui da ETEC e da FATEC, como responsáveis pela política que nós teremos daqui a 4, 8, 12 ou 16 anos. Eu queria convidar a todos vocês a participarem da política partidária de São Sebastião. Não só no PT, mas como nos partidos que vocês se identificarem ideologicamente. A política de São Sebastião vive uma crise muito grave. A gravidade de uma crise política, ela se manifesta, segundo Antônio Gramsci, que eu estou citando há algum tempo, eu vi essa frase na internet há algum tempo, quando o que é velho na política já está morto, mas aquilo que é verdadeiramente novo tem muita dificuldade para nascer. E a nossa dificuldade hoje para nascer é porque a política municipal, a velha política, viciou tanto os nossos moradores que hoje poucas pessoas acreditam que uma frente partidária baseada pura e simplesmente em ideias pode prosperar nessa avalanche, nessa opressão do dinheiro, que é a única vez que a gente enxerga o dinheiro da nossa cidade é agora, na hora da campanha. Nós somos uma cidade pobre em diversos aspectos e rica no papel, mas também somos muito ricos na hora que as campanhas eleitorais estão na rua. Vim de Jacareí esse sábado. Em Jacareí, uma cidade que tem muito mais habitantes que aqui, a gente não tinha 5% desse visual de campanha na rua, mas aqui nós temos muito. Então eu quero convidar vocês, da mesma forma que me motivou a entrar na política, foi o encorajamento que eu vi o presidente Lula falar quando ele recebeu o prêmio na Science Politics de Paris, que ele disse o seguinte: talvez o político que vocês procuram estejam dentro de vocês, e que vamos parar de procurar no outro aquilo que a gente precisa e que a gente sabe que precisa ser feito dentro da sociedade. Portanto, tenham a coragem de
de passar pelas barreiras e preconceitos sobre a atividade política, porque a política é bom, é aquilo que vai levar a gente para frente, para o futuro. Nós temos duas características dentro da sociedade. Nós temos aquele peso morto, que leva a nós não nos mexermos, leva à imobilidade da sociedade. E nós temos a ponta de flecha, aquelas pessoas que levam a sociedade para o futuro, para frente. E nós vimos isso acontecer no Brasil. Agora a pergunta que eu faço a cada um de vocês é: em que lado da política cada um de nós vai se situar? No peso morto ou na flecha? A flecha é aqui, é com a gente. O peso morto, temos três opções. A cada um de vocês, aquilo, a cidade do futuro, tem a responsabilidade de cada um de vocês fazer parte do que nós seremos daqui a 4, 8 ou 12 anos. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado a vocês.